O tempo passou e durante a República Velha as camadas populares brasileiras começaram a se organizar, especialmente nos setores urbanos. E como é que o Estado brasileiro lidou com isso? Repressão. Afinal de contas, ao observar aquelas camadas operárias urbanas se organizando em torno de movimentos como o anarcossindicalismo, assustou as classes dominantes brasileiras. Paulo, e por que anarcossindicalismo? O que é que foi isso na prática? Eu te conto. Ao final do século XIX, como já foi dito, imigrantes italianos começaram a chegar no Brasil. E muitos desses imigrantes italianos e até mesmo alguns espanhóis eram adeptos da doutrina anarquista. Esses indivíduos, ao chegar aqui, ao encontrar uma classe trabalhadora que tinha acabado de sair de uma realidade oficialmente escravista, sequer imaginavam que eram detentores de direito. Tinha uma realidade que naturalizava a violência, que naturalizava a opressão. Então, esses indivíduos anarquistas perceberam que não dava para fazer a revolução de imediato, que era preciso primeiro organizar a classe trabalhadora, e assim o fizeram. Movimentos grevistas, paralisações, passeatas começaram a acontecer, o que fez com que o Estado brasileiro, dominado pelas oligarquias, dominado por uma classe dominante que tem uma mentalidade aristocrática, uma mentalidade antipopular e excludente, usasse o Estado como instrumento de opressão. Por que não lembrar da lei Adolfo Gordo, que determinava que qualquer imigrante encontrado em manifestações de rua seriam deportados? Por que não lembrar, por exemplo, da violentíssima repressão contra movimentos conhecidos como a Revolta da Vacina, ou até mesmo a Guerra de Canudos, onde as camadas populares foram massacradas, violentadas, brutalmente agredidas. Ou seja, a luta das camadas populares por dignidade atravessou de inúmeros obstáculos, mas jamais se rendeu. Então, no final da República Velha, no alvorecer da Revolução de 30 e no advento de um novo personagem chamado Getúlio Vargas, foi percebido que as camadas populares já não mais poderiam ser ignoradas, que as massas agora seriam atores políticos. E esse elemento foi fundamental para que Vargas percebesse que ele não poderia mais deixar de lado essas camadas, com o risco, inclusive, de perder o controle sobre elas. Não nos esqueçamos que às vésperas da Revolução de 30, Antônio Carlos Pereira de Andrada, do PRM, teria dito: façamos a revolução antes que o povo a faça. E aí, naquela oportunidade, a classe dominante brasileira assume o comando da Revolução de 30 para se rearticular e se manter no poder. Paulo, então, foi revolução ou não? Digamos que foi uma revolução conservadora. Afinal de contas, ela moderniza os setores econômicos, mas mantém os aspectos estruturais nacionais, além de manter as estruturas de poder pré-existentes. Vargas, agora no poder, nos anos 30, sabe que não pode ignorar as massas, então resolve atender algumas de suas demandas já na Constituição de 34. A proibição do trabalho infantil, a jornada de 8 horas, a criação de uma justiça do trabalho, tudo isso já começa a aparecer naquela Constituição. O voto feminino também é aprovado, o que mostra que naquele momento havia cada vez mais uma mobilização e uma ascensão da luta por direitos desses indivíduos no Brasil. Mas, como vocês bem sabem, o Brasil, meus caros, ele é um pêndulo marcado por avanços e retrocessos, conquistas e perdas da sociedade brasileira. Ainda que nós tenhamos conquistado direitos nesse processo político, especialmente em 34, esses direitos acabam sendo suprimidos com a implementação do Estado Novo a partir do golpe de 37. Vargas estabelece uma ditadura totalitária e, a partir dali, anula uma série de liberdades que nós havíamos conquistado. Consegue, inclusive, controlar os sindicatos que eram responsáveis pela mobilização dos trabalhadores nos espaços urbanos. Esses sindicatos agora ficariam sob o comando do governo e seriam chamados de sindicatos pelegos. A Constituição de 37 é uma Constituição opressora e foi uma das duas Constituições outorgadas no Brasil. A primeira é de 1824, a segunda é de 1937. Ainda que Vargas tenha atendido demandas populares com a criação da CLT em 43, a consolidação das leis trabalhistas, é importante lembrar que ele também manteve o pulso firme sobre as camadas populares, mantendo elas controladas através de instituições de perseguição. Bom,
Vargas não vai ficar para sempre no poder. Vargas acaba caindo em 1945 e nós temos o advento da República Liberal, com novos direitos a partir de um processo de democratização com a Constituição de 46. O voto volta a ser livre, a liberdade de expressão reaparece, a organização sindical também. No entanto, num cenário de Guerra Fria, essa liberdade havia apenas na letra da lei. Na prática, o movimento operário continua sendo reprimido e a própria liberdade ideológica que permitiu que o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, voltasse a atuar, é rapidamente encerrada. Em 47 ele tem a sua licença cassada. A gente sabe, por exemplo, que é nos anos 50 e nos anos 60 que os trabalhadores rurais também começam a se organizar com as ligas camponesas. E isso fez com que as nossas classes dominantes adotassem uma postura ainda mais reacionária, o que fizesse com que elas, em 64, apoiassem o golpe empresarial militar ou golpe civil-militar. Esse golpe civil-militar, ele promove a suspensão da Constituição de 46, em 67 estabelece uma nova Constituição marcada por diversos autoritarismos que vão alcançar o seu ápice com o ato institucional número 5, o pior dos atos institucionais. Novamente, o Brasil regride no avanço por direitos, regride no avanço por liberdades democráticas. É somente a partir do final dos anos 70 que as greves operárias reacendem e a ditadura, derrotada, enfraquecida, humilhada, envergonhada, é finalmente suprimida em 85. Mas mesmo assim, a classe dominante que apoiou a ditadura, que apoiou o golpe, encontrou um meio de se rearranjar na nova república que vira uma metamorfose ambulante, trazendo novos atores políticos com atores antigos, atores políticos como, por exemplo, a figura do Luiz Inácio Lula da Silva, atores políticos como, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, que surgem como novas lideranças, mas também atores que lutaram contra a ditadura, como Leonel Brizola, Mário Covas, entre outros. E esses indivíduos, eles vão ter que assistir à construção de um governo, de um sistema político que manteve os apoiadores da ditadura agora atuando na República Nova. Ainda assim, com a Constituição de 88, nós conseguimos, com muita luta, com muito esforço, aprovar aquela que foi a mais democrática das constituições. Analfabetos podem começar a votar, nós teremos agora a plena liberdade de expressão garantida por lei, nós teremos a volta do habeas corpus e nós teremos, é claro, um desejo de democracia. Eu sei, é muita história e isso atende às competências 3 e 5 da matriz de referência do Enem. Competência 3, instituição, sociedade e conflitos. Competência 5, cidadania e democracia. Dessa forma, meus caros, a história do Brasil é uma história de muita luta da população contra o autoritarismo presente, marcante e constante nas instituições brasileiras e nas instituições coloniais. Arrisco dizer que esse autoritarismo é herdeiro dessa colonização e herdeiro de uma estrutura escravista que, apesar de ser abolida com a Constituição, com a Lei Áurea em 88, ela ainda se mantém no campo da cultura. E é por isso que é necessário que nós assumamos uma postura antirracista, uma postura democrática, para cada vez mais fortalecer as nossas instituições democratizantes e garantir ao nosso país medidas que prevaleçam a cidadania e a democracia. É isso. A gente se vê no próximo vídeo.